Bom dia, Rafael Bizinha, estrategista Santander Private Banking. Hoje, 8 de maio, a decisão do Banco Central da última quarta-feira, quando ele cortou a Selic em 0,75 ponto percentual e ainda indicou que deve promover mais uma redução na próxima reunião, influenciou bem os mercados, como a gente imaginou que deveria ocorrer. Em primeiro lugar foi o câmbio, então o real teve mais uma desvalorização importante, para cima de 2% aí, a cotação do dólar chegou em nova máxima, perto de 5,84 mais ou menos. A gente sabe que a taxa de câmbio ela é altamente sensível à perspectiva para os juros, então por essa razão que era de se imaginar que a gente teria esse tipo de comportamento. Então, na medida em que o Banco Central continue apontando nessa mesma direção, o câmbio ele segue desancorado, especialmente porque essa redução dos juros ela significa uma diminuição da remuneração para quem financia o Tesouro, ao mesmo tempo em que os riscos fiscais estão subindo, em virtude de todos os gastos que estão sendo feitos agora para combater a Covid-19. Então esse descasamento ele impulsiona mais o câmbio e isso é potencializado também pelo fato de as autoridades não demonstrarem preocupação, não manifestarem grandes preocupações com a depreciação da moeda. Isso faz com que os operadores fiquem pressionando a taxa de câmbio cada vez mais para cima, aguardando a demonstração de um limite. Mas esse limite, provavelmente, ele só viria em função de uma eventual contaminação das expectativas de inflação, o que não está acontecendo. Então, apesar da alta do dólar, a expectativa de inflação está muito bem controlada, inclusive as projeções do Banco Central, todas elas apontando para um IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, bem abaixo da meta, com uma variação bem abaixo da meta em 2020 e em 2021. Então, o que sugere que a contração de demanda agregada em função dessa crise, da recessão, junto com a queda dos preços das commodities, se sobressai, ou prevalece em relação ao movimento do câmbio para definir uma inflação muito mais baixa. Como o Banco Central opera o regime de meta de inflação, se as projeções estão para baixo, ele está seguindo cortando os juros. Mas outro efeito também dessa Selic muito deprimida é sobre a própria curva de juros, toda a estrutura a termos, todas as taxas ao longo dos vencimentos dos papéis prefixados. Então, com a queda da Selic, as taxas mais curtas elas também diminuíram, as intermediárias diminuíram muito menos e as taxas mais longas subiram. Como é o mercado cobrando uma espécie de compensação por essa baixa da Selic agora, em virtude das incertezas futuras e de eventuais distorções que estejam sendo forjadas agora com esse juro corrente tão baixo. Então o mercado ele cobra um prêmio em função da dinâmica de endividamento, o que pode fazer, o que pode exigir, com o passar dos anos e dos trimestres, que o Banco Central venha a subir de novo as taxas. Então o mercado ele acaba embutindo isso e lembrando, isso significa que a inclinação da curva está aumentando, a diferença entre as taxas longas e as curtas está subindo. Isso é um vetor de piora das condições financeiras de uma maneira geral. Já a Bolsa, o Ibovespa ontem operou a maior parte do dia em alta, acompanhando, como de costume, as bolsas internacionais, mas o Ibovespa mais para o fim do dia acabou virando para o negativo. Então pesou aqui certamente as condições políticas, tem algumas turbulências em curso e tal, o que acabam gerando essa dinâmica nossa aqui, um pouco pior do que o exterior, apesar da nossa correlação muito alta com o SP500 nos Estados Unidos, entre outras bolsas. Mas a gente tem, no caso da renda variável, o suporte importante, o juro básico indo agora para 3 e com a possibilidade de depois ele chegar em 2,5 ou 2,25, ele faz com que o mercado acionário fique em termos relativos muito mais atraente, não é por outra razão que tem muito investidor, pessoa física especialmente, que não para de entrar na bolsa. É de se imaginar que mesmo tendo um ano muito adverso em 2020, as boas companhias listadas,
elas no tempo devem ter um retorno, um crescimento de lucro também maior do que esse CDI que está tão deprimido. Por essa razão você acaba induzindo também algum fluxo um pouco maior para a renda variável. Além disso, como a nossa taxa de câmbio está muito desvalorizada, sob o ponto de vista do investidor estrangeiro, o nosso mercado acionário está extremamente barato. Né? Então, em termos relativos, ele fica um pouco mais atraente também para o cara lá de fora e gera algum tipo de suporte. Tá? É bom lembrar, né, o tema do projeto de socorro aos estados, ele causou muito frisson ontem. Né? Então, primeiro o Senado tinha mantido aquelas exclusões de várias categorias do funcionalismo em relação ao congelamento de salário por 18 meses, né? Que seria contrapartida dos entes para receber recursos da União. Isso foi motivo, né, de preocupações com a dinâmica fiscal, essa coisa toda, e até com a falta de empoderamento do Paulo Guedes, mas no fim da tarde o Jair Bolsonaro mencionou que vetaria esse dispositivo, né, mantendo a necessidade de congelamento da maioria das categorias de funcionalismo, né, para poder, como consequência, gerar toda a economia necessária. E dizendo também que, inclusive, que estava seguindo as recomendações do Paulo Guedes. Né? Então, assim, mas esse vai e vem, essas dúvidas sobre a eventual perda de força do ministro da Economia, mantém os mercados com algum nível de apreensão, por isso, né, diariamente a gente acompanha como que fica esse equilíbrio aí, esse choque de forças entre as duas partes. Tá? A questão da Covid-19 aqui, ela ainda está bastante preocupante, né? As novas mortes estão num nível muito alto, tem poucos estados que estão dando sinal de pico, né? Então observar de novo, né, com muita cautela, porque quanto mais forem estendidas as quarentenas também em função disso, a queda do PIB ela vai ser revista ainda mais para baixo e talvez você tenha a necessidade de postergar as medidas de auxílio do governo, o que eleva ainda mais o endividamento público e traz à tona todas as preocupações que a gente está mencionando. Tá? Eu vou ficar por aqui. Bom dia a todos.